forma geral. E é isso que a gente vai começar a conversar hoje, né? Eu vou orar para a gente começar agora, feliz com a nossa primeira quarta e feliz com a nossa primeira aula dentro da matéria de liderança, tá bom? Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado por cada irmão que chegou aqui hoje, que o nosso tempo aqui seja um tempo produtivo e que redunde, ó Pai, a crescimento de conhecimento, que crescimento em graça de cada um dos que estão aqui representados, ó Pai. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. E essa primeira matéria que a gente vai ter de quarta-feira é liderança, né? E a gente vai começar hoje com uma aula falando o que é liderança, né? Então, se eu perguntar para você, o que é liderança? O que você diria? A gente vai ver uma série de definições seculares, estratégias que empresas usam, e a gente vai perceber que existe uma direção bíblica de liderança também, e você vai perceber que até o que é usado lá fora tem reflexos do que a Bíblia coloca, né? Mas o que é liderança? Quando a gente lidera algo. Legal. O que é liderar algo? Comandar. Então vamos lá, eu comando algo quando eu lidero algo, quando eu comando algo. Então vamos pensar, tudo que a gente tiver no nosso instituto é voltado para a igreja, né? A gente não quer formar você um líder dentro da produção do seu trabalho, é um líder pensando na igreja. Vai ser, vários princípios e aspectos serão iguais, mas vamos pensar na igreja. Então a LN vai ser responsável agora pelo ministério de assoviadores da igreja. Né? Então as pessoas que assoviam, é a LN que vai lá fazer a escala e ela vai cuidar desse ministério dentro da igreja. Então ela vai liderar esse ministério. Então o que ela vai fazer? Comandar esse ministério. Então como é que comando? Oi? Delegando funções, quem mais? Direcionando, quem mais? Mostrando responsabilidade, quem mais? Orientando. É isso que a gente vai juntar agora. Presta atenção nesse vídeo aqui. E vocês vão me falar. Existem 3 ações diferentes. Deixa eu apagar a luz. Você pode apagar a luz lá atrás, Tiago, por favor? O que tem em comum no sucesso das 3 situações? Tá bom? Presta atenção. It's smarter to travel in groups. O que tinha em comum nessas 3 situações? Então a união faz a força. A gente trabalha aqui na igreja pensando assim, uma família bíblica integrada, a união faz a força. Mas a união sozinha pode virar o quê? Bagunça, caos, né? Jordana, mas é por aí, Jordana. Então, olha que interessante. Tem um líder e imediatamente as pessoas respondiam ao líder, percebeu? Se eles tivessem parado para pensar, por quê? Espera um pouquinho, e se fizesse... Teve um líder, a gente está vendo o que é liderança. Teve um líder e as pessoas na hora seguiram aquele líder. Outra coisa que foi percebida. Quem mais? Eles aceitaram essa liderança.
O líder estava bem claro, eles sabiam quem era o líder. Teve uma ação coordenada. Na hora todo mundo sabia o que fazer. Ivana. Percebe uma coisa, as 3 situações eram situações do quê? Perigo. Uma situação de perigo. Quem foi o primeiro a agir? O líder. É por aqui. Todo mundo olhou, então vamos. Eles perceberam que o líder foi o primeiro a olhar e perceber que tinha um problema. E ele levou o grupo todo, aí juntando tudo que foi falado, a gente entende que houve uma liderança, que nas 3 situações, com decisões rápidas, assertivas e que trouxeram a solução para o problema. Né? Senão a gente não teria formiga, não teria pinguim e não teria caranguejo. Né? Liderar é a arte de comandar pessoas. Essa é a definição básica de liderança. É a arte de comandar pessoas. Você já foi liderado por líderes que você se lembra com alegria, e você já foi liderado por líderes que você se lembra com tristeza, verdade ou mentira? Fala um líder que você lembra com tristeza. Estou brincando, não precisa falar. Mas tem líderes que você olha e fala assim: eu fazia porque eu era obrigado, porque eu não tinha opção. Quando eu preciso fazer algo porque eu sou obrigado, não será a liderança que a gente vai tratar aqui. Como eu entendo e como eu instauro, como eu instituo, como eu crio uma liderança assertiva dentro de princípios bíblicos, é disso que a gente vai tratar nesses dias e vai caminhar observando. E nós perceberemos que, tanto em definições seculares, como as que a gente vai ver agora, quanto em definições bíblicas, e partindo das Escrituras, influência é uma das palavras-chave na liderança. Uma das palavras-chave é influência. Né? John Maxwell é um dos, a gente vai ver uma série deles, é um dos homens que escreve muito na área da liderança. Visões de um líder, 5 pilares da liderança, são livros usados em empresas hoje. Tá? E como, na visão dele, como você trabalha com a liderança? Liderança é influência, nada mais, nada menos. Em todos os livros, o que permeia na visão de Maxwell sobre liderança é: liderar é influenciar pessoas. É você trabalhar trazendo muito mais do que a informação. A informação necessária para a solução de um problema é um processo. Pensa comigo. Havia uma gaivota que queria comer todos os caranguejos. Se o líder tivesse preocupado simplesmente com o processo, com o problema, o processo não teria acontecido naquele momento, porque eles não ouviriam o líder naquela hora. A primeira gaivota, a primeiro caranguejo ia levantar a mão e falar assim: não vai dar certo. Ele já ia criar 2 times e nessa hora o caranguejo que ia morrer já foi. Morreu. A gente vai ver o ponto auge, o lugar que é o ideal de se chegar. Né? Mas, segundo Maxwell, e isso em lideranças seculares, o que conta muito é a influência que você tem. Ele diz que liderança não é sobre cargos, títulos ou hierarquias. Você já fez parte de um grupo em que tem um líder. Né? Vamos a Eliane hoje com o líder das assoviadeiras. Né? Então, a Eliane é o líder das irmãs que vão assoviar no domingo. Qual irmã sabe assoviar aí? Levanta a mão. Julieta, Alessandra, Verônica, quem mais? A Eide e a Ivana. As 5 vão fazer parte do grupo. Né? E a Eliane começa o grupo dela. E ela recebeu o cargo disso. Né? Ela ganhou um crachá em que está lá, líder das assoviadeiras. Então ela está lá e ela chegou e falou assim: Alessandra, você vai assoviar de manhã. A Alessandra falou, ela queria explicar para a Eliane que de manhã ela não acorda, não ia dar para ela chegar, o Ricardo chora a noite inteira, e ela tem que preparar uma madeira do Ricardo, não ia dar tempo de chegar. E aí a Eliane não ouviu ela. Ela não conseguiu conversar com a Eliane direito naquele dia. Né? Mas aí, a Verônica ficou de olho e percebeu a situação. A Eliane chegou, a Verônica conversou com a Alessandra e falou assim: Alessandra, eu vou pôr a Julieta para assoviar de manhã, se assoviar à noite, pode ser? Pode ser. Resolvemos o problema. A Eliane vai chegar assim: quem manda aqui? Como você vai e você A Alessandra vai olhar e falar assim: não dava. Em vários momentos o cargo, o título, a posição, a hierarquia não é o que te coloca na posição de líder de verdade. Líder não é o cargo que te dão. Líder não é a posição que você assume. Líder é como as pessoas encaram que você é. Liderança é a capacidade de traduzir a visão
em realidade. Vai além. Não é só aquela pessoa, então, que vai chegar, juntar as pessoas e mostrar por onde o caminho é e as pessoas aceitam. É a pessoa que sabe o que faz com o abstrato e transformar num concreto de forma ao processo ser conclusivo. Não é simplesmente saber da necessidade, é fazer com que a necessidade tenha uma visão adiante e que o processo seja realmente produtivo. Ele diz também que liderança é a capacidade de exercer autoridade e tomar decisões. O vídeo isso não é muito claro? No vídeo isso é muito claro. Exercer autoridade e tomar decisões. Pá, aconteceu. 5 pilares dentro dele. Nos livros todos ele caminha em cima desses pilares, talvez às vezes com nomes diferentes, mas ele trabalha 5 níveis de liderança. Né? Ele fala sobre o seguinte: primeiro, a primeira liderança básica, e não é que são 5 lideranças, não é um progresso, é o ideal é o nível 5. Tá? Mas tem líderes que vão parar no primeiro ali. É a posição. Eliane, você vai ficar incomodada? É a última vez que eu vou te usar, tá? Depois eu vou criar outro ministério. A Eliane no Ministério das Assoviadeiras. Né? A Eliane é a responsável pelo Ministério das Assoviadeiras. Posição, ela está lá. Né? Ela está lá liderando e está lá de canto a Ivana com a Ed falando, nossa, ela não sabe fazer nem a escala. Você vê, ela não sabe sentar. Mas ela está liderando, isso é posição. Ela está na posição de líder, mas por trás... E aí quando não respeitam, e aí pensa no seu ministério, você olha e fala assim, vocês não estão me respeitando, eu sou o líder. Esse é o ministério de posição, é a liderança de posição. A liderança de permissão é a liderança que dá um passo a mais. Né? Eu já começo a olhar, eu já começo a perceber que a pessoa entende o que está acontecendo e eu permito que você me lidere. Né? Da próxima vez, de repente, a Eliane ouviu a Alessandra no problema dela e falou, Alessandra, desculpa da outra vez, aconteceu tal situação, eu nem perguntei por que você não podia de manhã, você tinha um problema específico, eu podia ter ouvido diferente, eu poderia ter feito diferente, eu não te ouvi. E nisso, já houve uma influência da Eliane sobre a Alessandra, percebendo o cuidado com ela. Né? E aí a Alessandra fala assim, não, Eliane, a próxima vez eu vou fazer um esforço, porque você está preocupada comigo. Então, ela já conseguiu a permissão dos liderados para que ela fosse líder. Não é somente a permissão, não é somente a posição, mas já teve uma permissão. E muitas vezes a gente para aqui. E líder que para nessa posição é líder que quer ganhar e paparicar todo mundo. Porque ele quer a permissão de todo mundo para ganhar o processo. Né? Eu quero ser um bom líder no meu ministério. Então você está lá, você tem um ministério com crianças. Quem trabalha com crianças? Então eu quero ter um bom ministério com crianças. Então você chega lá, você quer ser... não vocês, né? Mas eu, pensando, eu estou trabalhando com crianças. Então eu vou agradar os pais. Quem tem criança? A irmã Ruth tem 2 bebezinhos, né? Nossa, irmã, como o seu cabelo ficou bonito assim. Você começa a olhar para as pessoas e você começa a olhar para os liderados e você quer ter a permissão na vida deles para poder ser o líder deles. E você começa a agir com falsidade. Provérbios 29 e 25 fala o quê? O que teme homens... arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quando você se preocupa nesse nível de permissão, você quer que as pessoas gostem de você. E isso na liderança é um problema, porque você não vai conseguir trazer visão para o seu processo. A sua visão vai ser agradar pessoas e não levar o projeto que você tem na sua mão para onde você quer. A minha visão é que as pessoas não me tirem da minha posição. Aí você parou no primeiro ponto. Você está no ponto da posição, lá não, essa é a minha posição. Não. Quando nós pensamos no reino, aqui é uma instrução secular, né? A gente está falando de livros seculares, mas pensando no reino, a nossa posição é colocada pelo Senhor. Então nós devemos nos preocupar com pessoas, amar pessoas, nos envolver com pessoas, mas a nossa permissão é dada pelo Senhor. E quando as pessoas percebem isso, o processo fica mais fácil. E a gente percebe que o processo começa a ficar realmente produtivo, e pensando também secularmente, quando você chega no nível da produção. O que é o nível da produção? Quando existe resultado. Né? De repente você para no nível da permissão e você tem um ministério, eu vou usar de novo das assoviadeiras, né? E a escala está lá, a Alessandra, a Julieta, a Verônica, a Eide, a Ivana, que são as irmãs que sabem assoviar, permitiram que a Eliane as liderasse e Eliane liderou. A Eliane fez a escala, a Eliane ensinou como é que tinha que fazer o assovio, a Eliane mostrou os momentos certos de assoviar, elas ouviram, elas tiveram permissão, mas aí, na hora de fazer acontecer, não dava certo.
Não acontecia. Na hora do culto, na hora que usar os assovios das irmãs, faltava às vezes tempo para que o assovio acontecesse direito, elas não estavam conseguindo respirar, ou então as irmãs assumiram um compromisso porque gostavam da Eliane. A Alessandra falou: Eliane, eu vou vir de manhã, mas ela não conseguiu chegar porque ela não dormiu e ela não conseguiu acordar naquela hora. O sucesso começa a acontecer quando você vê resultado do que você faz com excelência. Então os resultados têm a ver com o líder. Também, pensando no reino, pensando na igreja, o nosso líder maior é o Senhor. Os ministérios que nós temos, porque às vezes é muito fácil como líder, e agora eu estou falando com líderes, tá? A gente quer ser líder de verdade. Se não está dando certo, a culpa é de quem? É de todo mundo que não me apoia, as pessoas não querem. A gente vai ver esse processo, mas se as pessoas não querem, onde estou eu nesse processo que as pessoas não querem? Se as pessoas desanimam, onde estou eu nesse processo que as pessoas desanimam? Pensando no todo, onde estou eu nesse processo que mostra produção? O nível 4 trata com o desenvolvimento de pessoas. Isso é secular. O que a gente enxerga aqui? Se a gente tivesse que dar uma palavra, a gente vai ver de novo mais vezes ela hoje. Uma palavra pensando em igreja. O processo demonstra maturidade, mas esse nível 4, o que é aquilo? Discipulado. O líder é aquele que está do lado de alguém preparando alguém. O líder é aquele que prepara as pessoas a serem as peças-chaves para o que precisa ser feito. Líder de verdade não é aquele que pega pessoas prontas e coloca nos lugares que ele precisa. Vai fazer entrevista com todo mundo. Então você vai estar no ministério agora de... vamos inventar um ministério. Ministério de varrer as salas. Né? Então você vai pegar as melhores varredeiras da igreja. Então você vai pegar, quem sabe varrer, você vai pegar aquela sabe varrer bem, aquela pega bem o canto. Isso é bom, mas o que é excelente é quando você consegue desenvolver pessoas para as funções. Isso mostra que o processo está sendo útil. Eu sou capaz de pegar pessoas que não estavam prontas e torná-las prontas. E as escrituras mostram que nesse nível 4, a gente tem a excelência do processo. É onde o meu ministério, ele não está mais parado, e eu estou já aplicando para a igreja aqui. Né? Pensando em empresa, é quando as pessoas estão prontas e aptas a desenvolver funções que elas não estavam antes de chegar, serem contratadas pela empresa. Ela aprendeu um processo ali. Eu treinei alguém que vai sair daqui e vai reproduzir talvez isso em outro lugar. Pensando no reino, a liderança acontece da mesma forma. Não depende de mim, essa não é uma liderança centralizadora. Ao longo do curso a gente vai ver sobre isso. Meios e formas de pensar essa hierarquia. Será que esse organograma em que tem um chefe, em que eu estou lá, em que eu... Talvez um visual no momento de cuidar é importante, mas no processo isso não funciona. E a gente vai ver com o próprio Cristo isso não funciona. Ele nos mostra meios de organizar e de liderar que não sejam de formas a gente impor. Né? E a liderança ápice, que é quando já existe reconhecimento, respeito e total devoção. Você olha para muitos CEOs de empresas, as pessoas... Só o fato da pessoa chegar na sala, todo mundo já abre o ouvido e fala: o que essa pessoa tem para falar? Como é que é? Porque já mostrou pela experiência, pelo processo, como liderar. A gente não está falando sobre caráter, a liderança inclui tudo isso. A gente está falando sobre pessoas que sabem ajuntar pessoas e fazer o processo acontecer. Essa é a liderança que as pessoas falam: eu quero seguir, eu quero ser como ele. O que ele falar, eu vou assinar embaixo. Né? Pensando em igreja e olhando para a igreja, eu diria que esse nível 4, ele envolve todos os outros. Ele envolve todos os outros. Mas isso é aplicado em empresa. Isso é aplicado em treinamentos de empresas seculares. E como é que a gente encara isso hoje, pensando na igreja? Né? Um outro autor, ele diz o seguinte: a liderança é um processo de influência. Sempre que você procura influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento das pessoas para atingir um objetivo em suas vidas pessoais ou profissionais, você está assumindo o papel de líder. Então, de novo, que palavra que está aí? Influência. Influência. Isso é de empresa, isso é secular. Ele é autor de muitos livros seculares também. É um desenvolvedor americano de vários cursos voltados a empresas para formar pessoas lá dentro. E ele fala sobre influência. Influência. Quando a gente pensa em liderança, normalmente a gente pensa em quê? Se assumir um ministério, qual é a primeira coisa que a gente pensa normalmente? Pensando nessas questões de pessoas, mão de obra de pessoas. Não penso, né? O que você pensa?
Formar uma equipe. Então, a primeira coisa, eu vou formar uma equipe. Que ministério que a gente vai trabalhar agora? Vai lá, quem sugere um aí? Vai, um ministério, gente. Oi? Então, estamos criando vários ministérios hoje, né? Assoviadoras, varredor, agora limpadores de banco, os ministérios limpadores de banco. Então, para o ministério de limpadores de banco, a gente precisa do quê? De uma equipe, né? Então, você vai formar uma equipe de quantas pessoas? Vamos lá, quantas? 10 pessoas que entrarão nesse ministério. 10 pessoas que entrarão nesse ministério. Aí, o que você faz na sequência? Reúne, para quê? Reúne para colocar o que ser feito, para treinar as pessoas. Isso tudo faz parte desse processo. A gente vai organizar, eu preciso entender qual é a minha necessidade, eu vou olhar talvez nesse primeiro momento, entender, a gente vai ver isso também, entender as habilidades de início ali das pessoas para fazer com que a equipe funcione bem. O líder olha tudo isso, mas nunca se esqueça que o seu papel na liderança é influenciar. E você não influencia sem relacionamento. Os livros seculares não vão falar muito de relacionamento, mas relacionamento é a base da liderança na igreja. Relacionamento é a base da liderança da igreja. Se você não se relacionar com as pessoas, se você não se importar com elas, se você não mostrar que o objetivo maior é o reino e que você quer caminhar com elas, você não terá sucesso no seu ministério. A única maneira de você influenciar pessoas é via relacionamento. É olho no olho, é se importar com quem é. Porque, de repente, quem aqui vai fazer parte do ministério de limpar bancos? Vamos lá. O Zé Alves chegou aqui. E o Júlio, você também quer fazer parte, Júlio? Estou anotando, viu? Depois a gente chama para limpar banco, não reclame. E aí, o José Alves chegou aqui e ele está limpando o banco. O José Alves limpou um banco, limpou 2 bancos e o Júlio está ali em meio banco. Não passou da metade, né? Quem é o chefe desse ministério? Zé Alves, levantou a mão da Zé Alves, o outro Zé Alves. Aí o José Alves vai olhar para o Júlio e vai falar assim, Júlio, cadê? O José Alves está lá limpando o banco, limpou 2 bancos e você limpou meio banco? O que está acontecendo com você? Por que você não está limpando o banco? O Júlio está com dor no braço. O Júlio passou por um problema no trânsito, o carro dele bateu, ele teve que pegar um ônibus, chegou aqui atrás para ajudar a limpar o banco. O que faltou? Relacionamento. Tem hora que a gente vai precisar cobrar. Tem hora que a cobrança faz parte. Mas isso começa como relacionamento, influência. Sempre que você procura influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento das pessoas para atingir um objetivo em suas vidas pessoais ou profissionais, você assume o papel de líder. Você tem que entrar aqui e não aqui. A nossa preocupação muitas vezes é ver as coisas acontecendo aqui. É um número certo, é um quadro no lugar certo, é o horário certo, é a forma certa, mas a gente não chega aqui. A gente precisa chegar aqui, assumindo esse papel de liderança. E ele fala muito sobre a questão de serviço e de ser servo. Meio que o monge executivo está permeando toda essa... A filosofia de pensamento de liderança que de uns anos para cá ela teve uma reviravolta. Não é mais aquela hierarquia rígida, mas um pensamento de uma estrutura modificada e de um pensamento em que o líder caminha servindo. O líder caminha junto no processo porque ele entende melhor as demandas, ele entende melhor as necessidades, ele entende melhor o funcionário e a pessoa. E pensando em igreja, ele entende o corpo, ele é parte do corpo. A gente vai chegar já e ver que Jesus é assim. Benes diz que liderança é a capacidade de transformar a visão em realidade. O que é liderança? Você sonha, de repente, com um ministério. Um ministério de... Vamos ficar com de limpadores de banco. Você sonha que os bancos estejam brilhando todos os domingos sem problemas e que as pessoas façam aquilo com alegria. Que as pessoas levantem sábado às 4:30 da manhã para estar aqui no sábado às 5 horas da manhã. É o seu sonho. Você tem essa visão de que 5 horas... Se você tiver o projeto certo, se você conseguir liderar, a sua visão se torna realidade. É um conjunto de habilidades que permite conduzir pessoas para um objetivo comum.
As pessoas vão entender o que precisa ser feito e vão naquela direção. Vamos voltar para o vídeo? O que a gente enxerga aqui? Na vida daqueles 3 líderes. O caranguejo, a formiga e o pinguim. Qual era a visão deles naquela hora? Qual era o sonho deles? Oi? Sobreviver. O sonho dos 3 era sobreviver. Eles conseguiram. Quanto tempo eles tiveram para aquilo? Pá! Foi, e eles conseguiram. A visão aconteceu. Muitas vezes, como líderes, a gente sonha algumas coisas e desiste no meio do caminho. Porque liderar pessoas é difícil. Liderar pessoas é difícil. Você olha e fala, não dá. O processo todo a gente vai caminhar o semestre olhando como fazer isso. Não é hoje. Eu só quero te desafiar a pensar hoje que você pode ser um líder. Líderes não nascem prontos necessariamente. Líderes podem ser formados. Talvez você pense assim, eu não sirvo, não é meu, eu prefiro... Não! Quando você entende um chamado, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Dentro desse chamado, Deus nos traz dons espirituais. Qual o dom? O que você tem feito com o seu dom? Talvez você tenha visto coisas que eu não tenho, como pastor da igreja. Sabe por quê? Porque Deus tem mostrado coisas para você dentro da área de dom que Ele te deu. Olhe com os olhos e pense o seguinte, como é que eu posso liderar e sonhar em visualizar a perfeição acontecendo? A gente tem que entrar aqui, conduzir pessoas para um objetivo comum que nós temos. Qual que é o nosso objetivo comum? Se nós pensarmos como igreja aqui, qual é o nosso objetivo comum? Trazer pessoas para o reino faz parte de um objetivo. Quem mais? Glorificar a Deus. Nosso objetivo aqui é a glória de Deus, trazendo pessoas para o reino, usando os nossos dons e talentos e serviços, mostrando a nossa unidade no meio da diversidade, mas é glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Se como líderes nós não tivermos essa visão maior, a gente não alcança nada aqui, porque as visões serão diferentes. A nossa visão maior aqui qual é? A glória de Deus. É a glória de Deus. Quando líderes cristãos visam a glória de Deus, não existe dardo que derrube. Porque ele está olhando para o lugar certo. É para lá, eu prossigo para o alvo. Não é isso que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vamos pensar em Paulo? Paulo tinha uma visão. Qual era a visão de Paulo? Paulo era um homem comum. Estudou lá aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem reconhecido dentro da colônia lá judaica, dos grandes nomes do judaísmo, mas era isso. E de repente Paulo tinha uma visão. Qual era a visão de Paulo? Oi? Não entendi. Alcançar Cristo. Antes disso, antes de se tornar cristão, era a visão de Paulo perseguir pessoas? Não era. Zelar pelo Deus de Israel. Era a visão de Paulo. O que esse grupo de gente aí está falando que Jesus... Não, ele tinha uma visão. Gente, ele tinha uma visão tão forte que ele olhou para um comparsa e falou, vamos matar esse povo? Visão. O pessoal falou, vamos. Começaram a matar os cristãos, perseguir os cristãos, e cristão foge para cá, cristão foge para lá. Qual era o nome do culpado? Paulo. Porque era um homem que tinha visão. Qual era a visão de Paulo? Zelar por quem Deus era. Era a visão que Paulo tinha. De repente, no caminho de Damasco, Paulo caiu do cavalo, Paulo caiu. O texto fala que Paulo caiu no caminho de Damasco. Cuidado com a música. Lá se vai, Paulo e seu cavalo. Não era no cavalo. Tá? Nessa hora era Saulo. E aí ele tem encontro com Jesus. Muda. Gente, pessoas de visão não perdem visão. Na hora Paulo fala, peraí, tem que ter uma nova visão. Tem que ter uma nova visão. Continuou sendo Deus. Mas agora, antes Paulo tinha visão de matar. Agora mudou para o oposto. A visão continuava sendo Deus. O processo mudou. Agora eu tenho que abraçar os cristãos, porque na verdade Jesus é Deus. O que eu vou fazer? Eu vou chegar perto dos cristãos. Você já imaginou?
Paulo matou seu pai, sua mãe, e de repente, você está na igreja de Jerusalém, Paulo entra na porta. O que você vai fazer? Paulo foi o cara que, mesmo tendo feito tudo isso, talvez no começo saíram correndo, conseguiu agregar esse povo, juntar e foi o maior missionário que a gente tem no Novo Testamento. Sabe como é o nome disso? Visão, propósito. Prosseguindo para o alvo, eu estou olhando para lá. Quero honrar a Deus, eu quero glorificar a Deus, eu quero que o evangelho se espalhe. Gente, o mundo antigo daquele período conheceu a Cristo basicamente pelo nome de Paulo, pensando principalmente em direção à Europa. Foi Paulo, um homem cheio de visão, juntou alguém na equipe, errou. Paulo errou? Mas era líder, sabia para onde ele estava olhando, sabia o que ele queria. É por aqui que a gente vai, é assim que a gente vai fazer. E as pessoas iam com Paulo. Ele transformou uma visão em realidade. Em realidade. Eu quero fazer Cristo conhecido. E ele tinha uma visão. E os projetos dele giravam em torno daquilo, né? Haggai, né? A gente conhece o Instituto Haggai? Na verdade, o projeto desse instituto é uma missão que trabalha mandando missionários para o mundo todo, mas eles têm uma visão, existem cursos de liderança, a visão deles é de formar líderes para a igreja, pensando Haggai Brasil, para a igreja no Brasil, né? E eles dizem o seguinte: a liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo, no sentido de levá-lo a atingir metas de permanentes benefícios que atendam às necessidades reais do grupo. Que palavras-chave você vê ali? Então eu tenho um esforço, né, de exercer o quê? Que palavra está aí de novo? Influência. Olha a palavra-chave lá, influência. Eu tenho um esforço por exercer influência. Né? O que eu quero fazer? Atingir metas. O que é isso? É alvo, é objetivo, é visão. Influência e visão volta a ter todas as definições, incluem influência e visão. Um líder sem visão não é líder. Um líder sem visão bagunça um grupo e não lidera. Ele pode ter título, ele pode ter cargo, pode ter votado nele, mas ele não é líder. O líder com visão leva o negócio mais para frente. Então você chega às vezes num grupo lá com 8 pessoas, está todo mundo desanimado. O líder fala: não dá para trabalhar com essa pessoa. O líder de verdade entra lá em 3 minutos, como é que aquele pessoal está? Animado, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, vamos lá. Talvez vai precisar de 3 semanas, mas o negócio acontece. Se o líder tem visão, ele traz as pessoas para perto. Ele vai trazendo, ele vai agregando. E quem não quer, sai. Quem não quer, pula para fora do barco, porque o líder não perde a visão. O barco está indo para lá. Se você ficar puxando o barco para outro lugar, você vai cair fora, porque esse barco está vindo para cá. É para lá que eu estou indo. Essa é a liderança. Atingir metas influenciando pessoas, né? O que eu diria? Liderar é a capacidade de influenciar alguém ou um grupo, transmitindo visão e direção, linkando tudo que a gente viu. Capacidade de influenciar alguém ou um grupo, transmitindo visão e direção. Na igreja, isso é efetivo somente pela atuação do Espírito Santo. Por que eu coloquei em negrito ali o é efetivo? Porque, na verdade, você pode ter sucesso em número, você pode ter sucesso em um evento, mas isso não significa que foi efetivo, né? Você pode ter pessoas que juntam um grupo de pessoas e pode acabar aqui o programa, a Eliane gosta da ideia do assoviar e vai fazer pessoas assoviarem, mas elas vão assoviar no ponto e elas vão assoviar lá um pagodão, né? Está lá a Ivana com pagodão, a Julieta com pagodão, depois do culto. Por quê? Porque a Eliane assumiu tanto a aula de hoje e falou: vamos assoviar. Está lá a Verônica assoviando no ponto e ela conseguiu trazer visão para elas, ela direcionou e elas foram. A gente olha, o que a Alessandra está fazendo lá? A Eliane mostrou para ela estava com a Eliane. Agora, teve a atuação do Espírito Santo? Não, então não foi efetivo. O líder, ele busca a tua direção do Espírito Santo para os ministérios, pensando em igreja. Não adianta influenciar visão e direção sem Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a visão para a igreja. Nós entramos nessa visão. Quem tem a visão para a igreja é o Senhor. Quem sabe o que precisa para o seu ministério não é você, é o seu Deus. O bom líder, ele entra na visão de Deus e ele influencia pessoas. A gente está no processo agora de tentar trazer a juventude para o acampamento. É hora de fazer o quê? Tentar influenciar, ficar perto. Vamos lá, não é necessariamente liderança isso, mas é trazer e trazer para o coração das pessoas esse desejo de estarem lá. Os líderes fazem isso. Esse é o papel, é trazer isso para perto do coração, né?
Vamos pensar em Jesus. A gente vai parar um pouco aqui e ficar agora os próximos 5 minutos, que são os últimos. A gente talvez vai passar um pouquinho, pensando no que é a liderança, pensando em Jesus. O que você vê em Jesus de liderança? Vamos lá. Então ele era servo. Então Jesus era servo. Monge executivo, né? Jesus era aquele que servia. Quem mais? Então ele tinha uma visão para onde ele estava indo. Quem mais? Oi? É humilde, ele servir em humildade. Quem mais? A próxima aula eu tenho que deixar o quadro aqui também, né, para a gente escrever nas coisas. Então ele, vamos lá. Pensando em tudo que a gente viu hoje para fechar. Ele fez discípulos. Se você reparar nos evangelhos, o irmão José Alves já vai falar. Jesus em vários momentos, e o momento que Jesus mais desprendeu tempo foi com os discípulos. Ele estava com a multidão, ele ensinava a multidão, ele curava, mas constantemente ele se fechava com os 12. Por que Jesus fazia isso? Oi? Porque ele estava preparando um grupo de homens. Jesus podia ter feito tudo sozinho? Sim, sim. Ele nos ensina no processo. Quando ele traz 12 homens para perto, e, gente, eram pessoas diferentes, sem habilidades para aquele tipo de trabalho. Isso é a maior demonstração de que Jesus não pega pessoas prontas, né? O reino não precisa de pessoas prontas, precisa de pessoas que se dispõem a liderar, se dispõem a dizer, eu estou aqui. Né? Ali havia pessoas que não tinham habilidade para alguma daquelas funções, mas estavam lá. E o mestre olha, e ele investe tempo influenciando a vida daquelas pessoas. Talvez, e com certeza, antes de chamar a maioria deles, eles já conheciam Jesus. Jesus já tinha olhado no olho deles. Eles já perceberam o cuidado e o amor que Jesus tinha, muito além com a habilidade ou o cuidado que queria deles, mas a transformação de vidas que eles sabiam que eles teriam perto de Jesus. Jesus era Jesus, né? Então eles se aproximam de Jesus, e isso acontece. Quem mais? Zé Alves. Oi? Então vamos lá, vamos pensar nisso que o irmão José Alves colocou, que é algo que a gente vai chegar. Qual era o propósito de Jesus? Oi? Vamos pensar aqui. É importante que a irmã colocou, mas não era o objetivo maior de Jesus. A irmã Jordana colocou algo importante. O objetivo é, vou fazer de vocês pescadores de homens. Foi bom isso, mas não era. Qual era o objetivo maior de Jesus? Oi? Fazer a vontade do Pai. Bom, mas vamos mais profundo que isso. Ensinar. Era essa? Não, não era. Oi? Morrer. Jesus veio aqui morrer. Quantas vezes não chegaram perto de Jesus e falaram assim, vem cá, que você falou, arreda daqui. A visão de Jesus, eu vim aqui morrer. Eu vim aqui para morrer. Foi isso que ele veio fazer, ele é o Cordeiro de Deus. Lá em João 1, João Batista apresenta quem? O grande mestre que criaria discípulos? Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente poderia resumir João 1 indo lá para o 21 direto. O Cordeiro de Deus, que era essa a visão de Jesus. Aí ele usou um processo de ensino. Pode ficar feliz, Marli. Ele ensinou. Palmas para Marli. Ele treinou pessoas. Palmas para Jordana. E aí vai. Isso tudo faz parte. Pensa comigo. Olha o que Jesus conseguiu fazer. A visão dele era morrer pelos pecados. Ele fez isso de forma tão viva na vida dos discípulos, que Pedro foi um que estava do lado de Jesus, que falou, não conheço esse homem. Nunca vi esse homem, eu não sei quem ele é. Depois de um tempo, olharam para Pedro e falaram assim, você morre por Jesus. O que Pedro fez? A história diz o quê? Pedro morreu. Aquele grupo de homens, a maioria, mortes trágicas e terríveis, porque disseram, eu não abro mão do meu líder. Eu não vou dizer que ele morreu se eu o vi ressurreto. Essa é uma das maiores provas apologéticas da ressurreição. Uma pessoa mentiria, 2 pessoas morreriam por uma mentira, mas um grupo de homens não morreria por uma mentira. Alguém afrouxaria, ele não tem como.
Foi o que Jesus conseguiu fazer. E esses homens levaram e trouxeram o evangelho até nós. Por quê? Porque eles continuaram, eles receberam a visão e eles continuaram na direção certa. Assuma a visão. Assuma a visão, transmita a visão. Que visão Deus tem te dado no reino e na igreja? O líder é aquele que sonha, ele olha, ele projeta, mas ele conta influenciando pessoas. Nós perceberemos que a base da liderança é o discipulado. Se Deus te deu um ministério que tem 4 pessoas trabalhando com você, influencie para o reino a vida dessas 4 pessoas. Se Deus te deu um ministério que tem 15 pessoas trabalhando com você, influencie a vida dessas 15 pessoas para serem parecidas com Cristo. Se Deus te deu um ministério que tem 1 pessoa trabalhando com você, influencie a vida dessa 1 pessoa trabalhando para Cristo. Como? Sonhe o reino, viva com Deus, peça orientação ao Espírito Santo, fala, Deus, como? Levante. Deus não precisa de líderes prontos. Líderes são fortalecidos na graça, são forjados através do corpo. E é aqui que a gente envisiona e caminha na direção de uma visão maior, que é o quê? A glória de Deus. Nós podemos ter 300 ministérios na igreja. Se um deles não for para a glória de Deus, não faz parte. Se o seu faz parte desse processo, nós estamos juntos na mesma direção, que é viver e caminhar como liderança para a glória de Deus. Então eu quero que você saia daqui com 2 palavras hoje. Primeira coisa, líder influencie. Muito bom. De novo, líder influencie. Segunda coisa, líder tem visão. Essas 2 coisas, tá? Líder influencia e líder tem visão. Quais as 2 coisas? São 2 coisas importantes. Nesse processo virar treinamento, a gente vai conversar mais sobre isso. E a gente vai destrinchar mais essas coisas também durante o curso. Mas em qualquer lugar, usa isso no seu trabalho que você vai ver que dá certo. Sabe? Usa no seu trabalho que você vai ver que dá certo. Influencie, tenha visão. Qual a visão do processo? A gente vai ver que o processo não é a visão. O processo traz a sua visão concreta. Ela faz com que a sua visão seja concretizada. Mas você levar a visão, clareia as coisas para um grupo. Tá bom? Perguntas? Tá falando hoje, hein? Vai lá. Tô brincando, pode falar. Não, rápido, eu achei fantástico no casamento do Christopher, da Amanda, que acabou a luz. Aí todo mundo vê, porque o Osiel estava tocando. Olha lá, Oziel. Mas eu achei fantástico, não sei o que vocês acharam. Achei lindo, porque ele só olhou para os músicos vieram para cá e começaram a tocar. Quer dizer que o mesmo liderança dele, assim, maravilhoso, só foi Legal. lindo. Olha lá, o exemplo da liderança de hoje, Oziel. Olha o sorriso dele. Fica sério, Oziel. Não consegue. Foi muito bom. É isso aí. Ele estava tocando, olhou para os líderes foram lá e tocaram. Ótimo. Vamos lá, quem mais? Perguntas? Que alguém quer agregar alguma coisa? Posso mandar no grupo, no WhatsApp. Quem mais? Então essa disciplina também vai ser tudo na mesma comunidade, é isso? Eu não sei, vai ter um grupo aí, a gente vai mandar isso aqui lá no grupo, tá bom? Gente, o objetivo depois disso aqui é aprender a trazer visão. Como é que a gente visiona isso? Como é que a gente treina pessoas? Como é que a gente vai fazer para trazer esse processo? A gente vai caminhar junto olhando para tudo isso. Mas eu quero que você saia com o coração daqui hoje cheio, pensando o seguinte: eu posso ser um líder. Então aqueles motivacionais, repita comigo: eu posso ser um líder. Eu posso ser um líder, né? Pensando no reino, tá bom? A gente vai ter um intervalo agora, porque daqui 10 minutos a gente começa o nosso tempo já de homens e mulheres. Lembrando que normalmente a aula vai das 7 às 7h45, você tem 15 minutos e das 8 a gente começa o culto, tem um tempo de louvor, o normalmente. Pedido de oração e às 8h30 o segundo período com profetas menores com aplicações bíblicas. Tá bom? Quem pode orar para a gente terminar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos esse tempo que passamos, aprendemos, para a glória e honra do teu nome. Nós pedimos pelo culto também, que teremos logo a seguir, em nome de Jesus. Amém. Pastor, começa ali embaixo já as mulheres, os homens aqui, já começa direto. Mulheres lá embaixo, homens aqui em cima.